Olá, aluno. Olá, aluna. Eu sou o Marco Aurélio, professor da disciplina Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre David Ricardo, que estava influenciado pelo liberalismo econômico. Por muitos ele é tido como sucessor de Adam Smith. Ele diria que ele inovou a teoria de Adam Smith, ele complementou Adam Smith, embora em alguns pontos ele seja contrário à teoria de Adam Smith. Ele sofreu influências do quê? Da Revolução Francesa e da primeira Revolução Industrial. Lembrando que foi o momento da saída do homem do campo para a indústria, para a cidade. E o que ele fez? Ele alterou o conceito de valor de uso de Adam Smith. Para ele, a utilidade da capacidade de um produto deve satisfazer as necessidades, ou seja, o produto existe para quê? Para satisfazer as necessidades. E aqui ele faz um paradigma entre noção de valor em face da noção de riqueza, onde ele funda uma teoria chamada teoria do valor. O que é essa teoria, meus senhores? Ele fala o seguinte: a teoria do valor é a quantidade de trabalho necessário para se produzir um bem. Dependendo do quê? Do grau de dificuldade de produção daquele bem e do tempo de trabalho. Atenção a isso. Ou seja, é uma equação. Grau de dificuldade, tempo de trabalho. E aqui ele faz um exemplo muito interessante. Exemplo de valor de trabalho. Ele compara o diamante à água. Embora a água seja um recurso natural esgotável, não vamos entrar nesse mérito, qual que é a dificuldade de se encontrar e produzir um diamante, ou seja, refinar, trazer daquela pedra bruta uma pedra lapidada, e a água? Em termos de produção, mais uma vez, não entremos no conceito de recurso natural esgotável. É óbvio que a resposta é diamante. Dá muito mais trabalho de se encontrar e lapidar e formar um diamante do que se encontrar um copo de água. Então daí o valor do trabalho do diamante é maior do que o valor do trabalho da água. Mais do que isso, ele fala da escassez do produto. Ou seja, aqui ele dá exemplo de um vinho raro. Um vinho que só é produzido num determinado lugar, numa determinada cultura, num determinado clima. Esse vinho ele tem uma escassez. Ou seja, ele tem um valor agregado maior. Por quê? Porque depende do grau de dificuldade, de produção daquele produto, do tempo de trabalho envolvido naquele produto e, principalmente, da escassez daquele produto. Então, aquele produto vai ter um valor agregado maior. Ele fala o seguinte, que a riqueza são bens. São bens que são o quê? Necessários, úteis e agradáveis. E aqui ele fala, por fim, da teoria das vantagens comparativas. O que é isso aqui, meus senhores? Ele fala que cada país deve produzir o que for mais barato e mais vantajoso e, por fim, mais lucrativo para si. Isso é tido como teoria das vantagens comparativas. Ou seja, se num país temos um determinado produto que favorece o cultivo daquele produto, deve-se produzir aquele produto, deve-se investir naquilo. Por quê? Porque é mais barato e mais lucrativo para aquele determinado país. Isso é chamado como teoria das vantagens comparativas. Atenção, estudantes de economia, isso despenca no seu vestibular, não cai. Meus senhores, com isso encerramos mais uma aula e nos vemos numa próxima oportunidade. Até logo!